de Saúde aqui de João Pessoa registrou um aumento no número de atendimentos de crianças com sintomas gripais. O que acende um alerta para os cuidados, não é? Estamos aí agora, olha, complicado, uma nova variante. Thaisa Aureliano, boa noite. É com você, Thaisa. Olá, Vinícius. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Nas 4 UPAs aqui de João Pessoa, no mês passado, foram atendidas mais de 1.700 crianças que chegaram nessas unidades de saúde apresentando síndromes gripais, um número quase 30% superior aos atendimentos do mês de setembro. Então, fica aí o alerta do cuidado com as nossas crianças. Por isso que a gente veio conversar com o pediatra, o doutor Constantino Cartacho, para saber mais detalhes do que está acontecendo com essas nossas crianças aqui de João Pessoa. Muito obrigada pela sua participação. A gente estava conversando um pouquinho antes. Não seria o momento agora, dessa época do ano, de ter tantos casos de síndromes gripais. O que é que está acontecendo nesse momento? O que a gente está vivenciando, né, é uma modificação na etiologia e na frequência de determinados vírus. Alguns vírus que seriam esperados apenas nas épocas mais chuvosas, eles estão começando a aparecer fora dessa época e permanecendo mais tempo circulando. Então, o adenovírus, por exemplo, é um desses vírus. O vírus sincicial respiratório é um outro vírus também muito comum de via aérea, mas que está se prolongando. E a gente está vivenciando o vírus influenza aparecendo novamente, numa época que não é a época habitual dele. E o Covid, que normalmente é esperado que haja mutação e aumento. E que a gente está vivenciando também um certo número de aumento de casos. Esse aumento deve perpetuar, então, pelo mês de novembro até chegar a dezembro? Normalmente, esses vírus, eles fazem um ciclo de 1 a 2 meses, né? Então, é esperado que nesse período a gente tenha realmente esse aumento do número de casos e que só deve diminuir de novembro para dezembro, metade de novembro para dezembro. A preocupação dos pais é com a escola, então já evita, quando a criança aparece mais adoentada, de levar para a unidade de ensino? As crianças que têm quadros gripais, né, com febre, naquela fase inicial de dor no corpo, moleza, muitas vezes vômito, ela deve ser afastada da escola nesse período. Mas como o quadro de gripe, ele perdura normalmente por 10 a 14 dias, a criança entra na fase catarral, em que o catarro aumenta, mas ela já não transmite. Então, a partir do 7º ao 10º dia, ela pode retornar à escola normalmente, se não estiver com febre. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir, né, além desse contato com as outras crianças adoentadas? É extremamente importante que a gente entenda que a saúde da criança se faz com um tripé. Calendário vacinal completo, isso estimula muito o sistema imune, não só para aqueles vírus vacinais, mas também para outros vírus. Dieta, uma dieta natural, uma dieta baseada no que realmente é a comida infantil, evitar os alimentos industrializados, multiprocessados, isso é extremamente importante. E atividade ao ar livre. Quanto mais fechada a criança tiver, mais fácil dela adoecer. E criança não nasceu para ficar trancada. Até porque tem energia de sol. Ah, sim. E qualquer ambiente fechado não dá saída para isso. Acaba que elas ficam muito tempo em tela, televisão, o que não é vida de criança. Muito obrigada pela sua participação. E com relação à imunização, o município, pelo menos aqui de João Pessoa, tem a vacina contra a Covid-19 disponível já a primeira dose a partir dos 3 anos de idade e o restante do esquema vacinal de outras vacinas que são oferecidas pelo Ministério da Saúde também estão sendo ofertadas nas unidades de saúde da família e também nos centros municipais de imunização. Eu volto com você. Ok. Olha, eu vou chamar um intervalo, volto